Mas antes de começar os trabalhos, pedindo um respeito a quem vai palestrar hoje, eu quero passar um vídeo da ONG Sustentabilidade Humana, né? Que foi feito exclusivamente por evento. Não sei se alguns viram, mas 2 minutos, 3 minutos, para a gente começar com os ânimos bem hoje sobre o nosso evento. Na infância tudo é divertido, nada é proibido, é pura emoção. Nos sonhos de uma criança sempre tem espaço pra quem quer sorrir. As histórias e as brincadeiras fazem da esperança algo tão real, que se pode até mudar o mundo e o seu astral. Ser criança é só saber deixar pra lá, fechar os olhos e sonhar que tudo pode ser possível. Ser criança é só pensar e acreditar que o mundo pode ser bonito pra quem consegue e sabe amar. Na criança tudo faz sentido, a beleza da inocência brilha em seu olhar. Num instante faz surgir um mundo, em apenas um segundo pode te ensinar. A magia que se torna viva faz bater mais forte os nossos corações. Só é preciso colocar pra fora nossas emoções. Ser criança é só saber deixar pra lá, fechar os olhos e sonhar que tudo pode ser possível. Ser criança é só pensar e acreditar que o mundo pode ser bonito pra quem consegue e sabe amar. Nada é proibido, é pura emoção. Nos sonhos de uma criança sempre tem espaço pra quem quer sorrir. A magia que se torna viva faz bater mais forte os nossos corações. Só é preciso colocar pra fora nossas emoções. Ser criança é só saber deixar pra lá, fechar os olhos e sonhar que tudo pode ser possível. Ser criança é só pensar e acreditar que o mundo pode ser bonito pra quem consegue e sabe amar. Para compor a mesa hoje eu tenho e falar do tema, que é um olhar sobre a guarda compartilhada. Nós temos a grata satisfação de receber o juiz-diretor do Fórum, João Mendes, diretor financeiro da Pamages, o Dr. Homero Maion. Por gentileza, doutor. Homero, eu tenho aqui a grata satisfação, recebi um telefonema ontem, né? E de ter comigo aqui um amigo do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi o nosso diretor, foi um dos grandes chefes aqui da Procuradoria do município do Estado de São Paulo, um jurista dos maiores do país também, que vai estar nos acompanhando como senhor. Dr. Kiyoshi Harada, autor de mais de 29 obras. Por favor, Dr. Kiyoshi.
completando a mesa também, esse amigo que nos acompanha nessa caminhada de mais de 20 anos de OAB, está ali comandando Santo Amaro, a gente está junto, conselheiro nosso, doutor Gilberto Marques Bueno, que é conselheiro seccional nosso e de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo. Por favor, doutor. Posso deixar de chamar para a mesa, que está na nossa Comissão de Segurança Pública, com um carinho especial, essa pessoa humana, que é você, doutor. Por favor, venha participar aqui da nossa mesa também. Homero, o senhor vem a pedido do doutor Jaime, presidente da APAMAGES. Quero agradecer muito esse grande fórum, dos maiores que nós temos aqui no estado de São Paulo, que é o João Mendes, né? E vou abrir a palavra para o senhor. O senhor se sinta à vontade, a casa é sua. Acho que é interessante a gente relembrar que a nossa Constituição prevê a formação da família, que é livre, ao contrário do que a diferença seria o seguinte: lá por exemplo, na China, onde o Estado manda que se tenha um filho, então aqui não, aqui a formação da família é livre. Porém, a Constituição coloca o termo paternidade responsável. Então, a pessoa pode ter 12 filhos, mas ele tem que ser responsável pelo que está fazendo. Os pais. Então, se voltarmos um pouquinho, e ainda é do meu tempo, eu já tenho 25 anos de magistratura, e ainda nesse tempo, se a gente voltar muito mais ainda, podemos ver que era muito comum. É claro que o ideal é que a família, quando formada, que os pais permanecessem juntos o resto da vida, criassem os filhos, até que andassem sozinhos, fossem educados, mas existem as questões, as separações, os divórcios. Isso nós não podemos negar a existência disso, e aí é que surgem esses problemas, que seria a guarda, a educação dos filhos. Até um bom tempo atrás era quase que a praxe, numa separação, tá bom, então o pai é o provedor, a mãe vai ficar com os filhos, vai cuidar dos filhos. Então era ela que ia cuidar da educação, do direcionamento daquela criança, na vida, na escola, em tudo. E o pai ia trabalhar e mandar o dinheiro para isso, coisa e tal. Eu acho que nós estamos, inclusive com essa novo foco que essa nova lei está dando, numa plena mudança cultural mesmo, para todos nós. Pelo seguinte, não é novidade essa guarda compartilhada. Ela já era utilizada em alguns casos, mas a praxe era a guarda unilateral. Vamos falar só dessas duas. Tem algumas subdivisões, mas vamos falar da guarda unilateral e a compartilhada. A guarda unilateral era a praxe nesse sentido. Vai ficar com a mãe, porque é melhor ficar com a mãe, então já se tinha essa ideia. Até o casal, quando vinha com um divórcio, preparado para o divórcio, separação, eles já vinham com essa ideia. Tá bom, a mãe vai ficar com os filhos e o pai vai pagar a pensão. Muito bem, isso tem mudado, é uma mudança cultural e, a meu ver, é claro que tudo isso é muito novo. Já existia, então, a possibilidade da guarda compartilhada, mas era uma coisa muito rara, porque precisaria que os pais viessem com essa ideia, não, nós vamos... eles se dariam, apesar da separação, estariam se dando muito bem, se entendendo muito bem, sabendo separar as mágoas, as coisas que teriam ocorrido, que teriam desfeito a relação, do cuidado com o filho. Não, nós vamos conversar então agora só dos filhos, não tem mais aquela relação íntima entre eles, mas vamos cuidar dos filhos. Isso era bastante raro, ainda é bastante raro, que essa iniciativa
venha dos pais, do casal que está se separando. Mas existia. Agora a nova lei diz o seguinte: a regra é a guarda compartilhada. Por que eu acho que vai ser interessante isso aí? Na verdade, está se focalizando bastante o que a Constituição fala, que a paternidade, como diria de uma maternidade também, mas enfim, a paternidade responsável. Então, numa separação, a criança não vai ser um adendo ali, né? Ah, tá bom, fica com a mãe, fica com o pai, não. Os dois vão ter que se entender. Então, se o juiz fixar, se houver possibilidade, a lei dá os parâmetros para que seja possível a guarda compartilhada, mas ela indica como regra a guarda compartilhada. A unilateral seria a exceção. Então, eles é que vão ter que, quando forem os pais, o casal que está se separando, é que vai ter que pensar, bom, como é que nós vamos fazer? Porque a guarda vai ser dos dois. A guarda compartilhada não é diferente igual a guarda alternada, hein? A guarda compartilhada, a criança tem um domicílio, mas as decisões todas é que são compartilhadas entre os dois, entre o pai e a mãe. Eles vão conversar qual é a melhor escola, se a criança está doente, vão junto ou escolhem um médico, participam efetivamente. E o tempo de convivência, até nos primeiros projetos falava assim em tempo de convivência igualitário, quer dizer, ele seria dividido, mas não, hoje seria equilibrado, o tempo de permanência equilibrado entre os dois, entre os pais. E é claro que se for de comum acordo, se os pais falarem, não, olha, vamos fazer assim, você busca da escola porque eu estou trabalhando, você leva, tudo que puder haver de conjunção entre os dois, entre o casal que está se separando, em benefício da criança, porque a lei visa isso, é o benefício da criança, da formação de uma pessoa que está se iniciando ali. Então, tudo que puder ser nesse sentido, é claro que é muito melhor. Se não houver, nesse ponto aqui, eu acredito que pelo menos, como é uma mudança cultural, no começo, os fóruns vão estar mais abarrotados, porque aí começa alguma briguinha, não, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo, e o juiz é acionado mais. Mas enfim, a ideia é essa, é que os pais se adaptem à separação e à criação do filho. O filho não é um objeto que vai ser decidido ali, tá bom, fica com um, fica com o outro. Não, o problema continua sendo dos dois. E eles é que vão ter que se adaptar a isso. Essa que eu acho que é uma mudança cultural bastante interessante. As exceções, então, a lei prevê, até uma coisa interessante, como eu disse no início, isso já era possível, os juízes já podiam fazer isso até pela lógica, e isso era feito de vez em quando tal. Mas a decisão judicial cabe àquele caso, e a lei não, a lei visa dar ciência a todos, às pessoas todas. Então, não é diferente, eu acho que foi muito importante essa mudança legislativa, justamente por isso, porque não fica circunscrito àquele caso, um casal fulano e fulana vem aqui, o juiz vai dizer é guarda compartilhada, não. Como é lei, e nesse ponto o papel muito importante da imprensa e desses trabalhos, desses encontros, que já essa questão da guarda compartilhada, do problema e solução da criação dos filhos, já vai sendo incutido na cabeça das pessoas. Então, se um casal que pensa em separar, muito antes de estar na frente do juiz, ou de botar no papel as condições, eles já sabem que eles vão ter esse problema e tem que dar a solução. E a solução será sempre o que for melhor para os filhos. As exceções da guarda compartilhada, claro, quando um deles diz, não, eu não quero
Seria muito ruim se o juiz forçasse essa situação. É claro que se ele falar não quero, deve ter um motivo, vai se ouvir o motivo. Não, porque trabalha em Brasília e o filho está morando aqui, qualquer coisa assim, alguma coisa que justifique. Então, um dos motivos é esse, um deles não aceita essa convivência com o filho, e a outra é que quando um deles não é apto, ou é uma pessoa drogada, ou é viciado em álcool, alguma coisa, ou tem problemas outros que não aconselhem que o filho tenha aquela referência do pai ou da mãe. É importante isso também. Hoje, eu acho que todos nós sabemos, não tem mais aquela, não, mas é melhor com a mãe, melhor com o pai. Não, os dois são iguais, em todos os sentidos. O casal tem as mesmas condições e por isso até que se procura que ambos cuidem da criança, né? A finalidade sempre é que a criança cresça com a referência do pai e da mãe, e não só de um, porque ele veio ao mundo por aquelas duas pessoas e o ideal é que ele tenha a referência de educação cultural de um lado e de outro, da família do pai e da família da mãe. Tenha contato com os avós também. Então, nesse ponto é que a guarda compartilhada me parece ser muito interessante, muito bom. É uma mudança cultural que a lei está colocando já na cabeça de todos nós. Vejo com bons olhos, sim, os advogados, juízes que pertencem ao IBDFAN, da família, todos eles são, todos não, né? Tudo é questionável. É uma coisa nova, mas eu acredito que vai ser muito bom, é proveitoso, justamente porque o fim é a educação da criança, é que ela tenha a referência do pai e da mãe. Coloco à disposição para alguma... Eu vou aproveitar, enquanto eu tomo um Pois não, cafezinho. isso. Obrigado. E então, que eu acho que eu não posso deixar, o senhor me permita de deixar de escutá-lo. Gostaria muito, porque o senhor para mim é uma pessoa da mais alta consideração, e depois de tanto tempo IASP, Instituto, Coordenadoria, o senhor vir aqui de manhã. Agradeço muito o que eu acho. Queria fazer uma breve introdução antes de entrar no tema. Eu acho que impor uma guarda compartilhada para uma sociedade brasileira tão heterogênea quanto a nossa, cada família tem seus hábitos, e o juiz é um terceiro que não conhece os hábitos da família, é meio complicado. Então, o Estado deveria começar cuidando da educação do povo em geral, começando com o ensino, não é? E hoje nós não estamos vendo isso. Antigamente nós tínhamos o Ministério da Educação, Cultura, Desporto e Saúde. Saúde foi embora, esporte foi embora, a cultura foi embora, mas ficou o MEC. Não é? Esse MEC, o C sumiu, só se for... ficou ME, microempresa. Não é? Então, não é por aí. Nós temos uma preocupação muito grande de formar canudos, né? Ensino quantitativo. E o qualitativo, onde que está? Então, nós estamos formando cotas, acesso aos carentes, etc., dentro do MEC, quando isso deveria ser incumbência do Ministério da Previdência e Assistência Social. Não está havendo uma interação interministerial de uma forma equivocada. Não é? O Ministério não cumpre e mete o nariz no outro. Isso não está certo. E como resultado, nós temos 68,5% de analfabetos funcionais desde o ensino primário até o nível universitário. Nós temos tese de doutorados que confundem geração de energia com fato gerador do ICMS. Não é? Elisão fiscal com erosão fiscal. Então, isso não está certo. Então, precisamos colocar os pingos nos i. Voltar um pouquinho ao passado, quando tínhamos uma educação integral, não é? No tempo que eu frequentava os bancos escolares, primeiro ano, né? Curso primário. Nós tínhamos educação, tínhamos religião, noções sobre educação moral, cívica, moral e cívica. Esportes. Não é?
A ditadura militar ressuscitou essa noção de educação cívica-moral nos 3 graus de ensino, mas com a democratização, isso daí não é que foi abolido, ficou a cargo dos reitores das universidades, de cada universidade, que resolveram sentar em cima. Hoje não se fala mais em educação cívica e moral. Então nós temos uma família mais ou menos desestruturada, uma família completamente diferente. Agora vem um juiz que não conhece a situação peculiar de cada família, querer impor um comportamento homogêneo entre a sociedade composta de inúmeros Brasis, que nós não temos só um Brasil. Não é? O Brasil daqui de São Paulo é uma coisa, o Brasil lá do Norte e Nordeste é outra coisa. Então isso fica meio complicado. Mas essa lei veio em boa hora para tentar reverter aquela cultura antiga de que a educação cabe apenas à mãe. Por quê? Porque na época a mulher é que ficava cuidando dos assuntos domésticos, enquanto o marido saía para fora em busca de subsistência alimentar para a família. Não é? Mas hoje esse quadro mudou. Esse quadro mudou, a mulher não está disputando par e passo, né? E está até por cima dos homens. Né? Você vê tanto no setor privado como no setor público. Nós vemos hoje grandes executivas, chefes de departamentos, de diretorias, e no setor público, na magistratura, no MP, na polícia, na segurança cívica, na segurança pública, até nas Forças Armadas, nas universidades, não é? Inclusive nas casas legislativas. Então a mulher ganhou aquela projeção e está para superar o desempenho dos homens. O Japão, que era um país em que a mulher era tratada por baixo, né, agora está se sobressaindo. Né? Então, essa lei vem mais ou menos dentro da realidade, para impor uma obrigação dos pais na criação dos filhos. Não é? Agora, a guarda unilateral tem seus problemas, assim como a guarda compartilhada também tem seus problemas. Então, não é exatamente o juiz que vai resolver. É a consciência dos pais, é o grau de esclarecimento, a experiência dos pais, acima de tudo, o bom senso. Porque se a pessoa não tem bom senso, não adianta a lei dizer que você tem que ter bom senso. A lei não transforma aquele, digamos, o ímprobo, improbo, o errado em certo. Mas isso depende de cada um. Na guarda unilateral tem esse problema. O marido, por uma razão ou outra, deixou de pagar pensão, ele já pede cadeia. Não é isso? O marido não devolveu o filho, né? Já requer busca e apreensão. Há 40 anos, quando advogado na família, eu via casos assim que requeria busca e apreensão porque o marido excedeu um dia para devolver o filho. O juiz, muito experiente, o que ele fazia? Ele marcava uma audiência na vara de família e na hora que o marido trouxesse o filho, ele fazia a troca para evitar o trauma da criança. Entendeu? Então, tem essas coisas. Na guarda compartilhada também pode ter esses problemas. Não é? Se bem que a lei diz que isso, quando um não quer, o juiz não pode impor. Não é? Mas, vamos supor, numa guarda compartilhada, ficar uma semana aqui, uma semana lá, 2 casas. Mas começa que fica meio esquisito a criança ter 2 lares, ser esquisito para nós adultos ter 2 lares, imagina então a criança. Então, na casa da mãe, ele tem um comportamento. De manhã, você não pode tomar isso, só depois de tantas horas. Você não pode comer isso, não pode comer aquilo. Mas na casa do marido é o contrário. Não, você pode comer isso, mas não pode comer aquilo. Você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Você não pode ficar no game. E assim por diante. Então, isso daí pode causar uma confusão mental na criança. Por isso que um grande estudioso do direito de família, desembargador Amorim, Sebastião Amorim, disse que isso daqui é uma utopia. Né? Isso foi dito no início da vigência da lei. Não sei qual a posição dele. E um outro grande estudioso do direito de família, amigo predileto aqui do Walter, né, Dr. Calandra,
ele diz que não é aconselhável a guarda compartilhada em relação às crianças de tenra idade. Não é? Porque aí, com essa diferença de orientação da criança, a criança fica confusa. E, às vezes, numa guarda compartilhada em que o casal se une, forma a família, você vê na fotografia, é muito bonito aquilo lá. Não é? Mas será que aquilo lá que está na mídia espelha a realidade? E se houver uma conversa azeda entre o casal, não é? Relembrando os motivos que ensejaram a separação litigiosa, o que vai acontecer? Vai agravar aquilo que está no outro tema, alienação parental. Não é? Então, é muito complicado. Eu não quero mais me alongar, eu só quis trazer esses pontos, né, para suscitar o debate do público. Muito obrigado. Eu só queria fazer 2 observações de tudo que foi colocado. E o nobre doutor falou muito bem. A ausência da disciplina Educação Moral e Cívica nos faz muita falta. Grande parte dos problemas que nós estamos vivendo, pode ter certeza que é a ausência dessas informações que essa disciplina nos traz. Mas eu queria fazer uma colocação diferente de tudo isso aqui, no sentido mais profundo da nossa existência. Eu vou pedir para que todos os homens fiquem em pé, só os homens. Nós vamos saudar aqui, numa salva de palmas, as mulheres, porque elas estão numa situação de criação. Por favor, pode sentar. As mulheres estão numa situação diferenciada. Eu faço essa observação porque quantos casos vocês sabem de abandono da mãe ao filho? Né? De pai, nós temos muitos, né, doutor? Que sentimento é esse? É difícil você ver uma mãe abandonar um filho. Mas nós estamos falando aqui de guarda compartilhada. Eu tenho uma experiência de vida, que eu estou no meu 2º matrimônio, e eu sou uma exceção, como o Walter também, que eu tive o meu divórcio na fase da adolescência. E os meus filhos ficaram comigo. Hoje eu tenho um homem e uma mulher, né? Meu filho tem 27 anos e minha filha 25 anos. E ao longo desse período eu percebi uma série de coisas. Porque eu não tive um acordo amigável desta guarda, que já estava próximo do adulto, né, eles, e sofri muito. E quando vocês colocaram, e o nobre doutor falou que nós temos vários Brasils, eu concordo. Na minha fase acadêmica, eu ouvi muito sobre o direito alternativo. O que é direito alternativo? É quando o magistrado usa dos costumes daquela região e aplica a lei, não é isso, doutor? Eu não vejo muito, nós não falamos ainda nesse sentido. Porque aqui em São Paulo, Sudeste, nós temos alguns costumes, mas nós temos um mix aqui de pessoas e tudo mais. E lá no Nordeste, não é verdade? Então tem que ser avaliado tudo isso. E a guarda compartilhada tem que ter uma menção nesse sentido. O magistrado tem que ter a sensibilidade. Ninguém fala da criança. O que ela pensa? Né? Fala do pai, da mãe. E ela? Gente, o patrimônio maior, por isso que eu me rendo às mulheres, é a busca do amor. Porque é o amor que compõe o maior mandamento. O amor à criação e aos nossos semelhantes. E a mulher vive isso mais intensamente. O homem está mais material. Então, eu quero deixar aqui essa mensagem. Em nome da associação ASEC, Associação dos Empresários de Cumbica, onde eu colaboro na situação cultural e social, e da AFEAL, Associação dos Fabricantes de Esquadria de Alumínio, e da Sustentabilidade Humana. Pense um pouco.
que nós temos duas veias importantes, que são as artes cênicas, musicais. Utilize dessas ferramentas. Busque, porque as crianças ouvem e sentem. Porque essa conversa é conversa de adulto aqui. Se você trouxer uma criança aqui, ela não está entendendo nada. Mas canta com ela. Conte uma história para ela. E deixe a informação. A informação é o caminho do amadurecimento, do entendimento, e que ninguém mais tira da gente. Façam isso por onde vocês forem, com quem vocês estiverem. Nós estamos nesse tempo, nessa data, daqui a pouco isso aqui é história. Passou. E o que nós fizemos? Estenda o braço até onde você conseguir e realize e faça. A criança é o maior patrimônio que nós temos. O adulto nos engana, finge que faz. A criança não. Se gosta, gosta. Se não gosta, não gosta. Então, os magistrados, eu tenho certeza que a maioria tem esses olhos. E nós devemos ter também. Muito obrigado a todos. Doutora Kátia Bolo está aqui, né? Agradecer a todos vocês. Vou terminar com a nossa mesa para que entre a próxima. Queria pedir uma salva de palmas para eles. Eu gostaria, dando continuidade aqui, de convidar o professor doutor Eduardo de Oliveira Leite para compor a mesa, nosso palestrante. E também a doutora Heloísa de Souza Arruda, para se sentar aqui à minha direita. O nosso próximo módulo vai tratar de alienação parental, do mito à realidade. E o professor Eduardo de Oliveira Leite, que é, antes de tudo, um querido amigo e uma referência, me permitam fazer até de forma pessoal essa apresentação, porque há 20 anos eu tive a felicidade de conhecer o professor Eduardo de Oliveira Leite, me encantar com seus trabalhos, me encantar com a sua trajetória acadêmica, com a sua trajetória profissional. Eu diria que pessoal também, um pai de família extremado, e uma querida pessoa, um amigo um dileto amigo, muito querido. E o professor Eduardo, se eu for falar de todos os títulos, certamente que nós ficaremos aqui amanhã, né, professor? Mas não posso deixar de dizer que é doutor em Direito Privado pela Universidade de Paris, pós-doutor pela Universidade de Lyon, na França, e professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná. Professor Eduardo também está conosco na ADEFAS, é vice-presidente da Associação de Direito de Família e Sucessões. E eu não vou me alongar, mas quero passar a palavra imediatamente ao professor Eduardo. Com a palavra. O tema que eu escolhi é um tema, confesso, indigesto. Alienação parental é um tema indigesto, porque é um tema trágico e é um tema triste, porque ele revela em toda a sua crueza e em toda a sua grandeza a crueldade que pode ocorrer dentro dos ambientes familiares após a ruptura da sociedade conjugal. Este é um dado que eu acho fundamental resgatar ab início. O título que eu escolhi, do mito à realidade, é porque há uma tendência sempre de se considerar certos fenômenos do direito como atuais, como recentes. E esse problema, ele não é recente. A prova do que eu estou afirmando nos é revelada e confirmada pela tragédia grega de Eurípides na peça Medeia. Como os senhores sabem, Medeia foi uma mulher que abriu mão de tudo, comprometeu o nome da sua família, o nome do pai e a sua própria identidade enquanto mulher por um amor ilimitado por Jasão. Então, se sacrificou por Jasão em todos os sentidos, inclusive traindo a própria pátria. Não vou entrar nesses detalhes, porque aí eu me alongaria muito.
E após esse investimento emocional que faz parte da natureza humana, por isso essa tragédia ela é clássica, porque atemporal, ela atravessou os séculos e ela continua incólume, intocável. Após desta dedicação ao marido, Jazão atrai com outra mulher. E como nós sabemos, o adultério, quer feminino, quer masculino, eu faço questão de revisar esta ideia, porque na atualidade há uma tendência da mídia à banalização do adultério e das rupturas das sociedades conjugais. E isto é uma falácia. Isso não corresponde à realidade. Quando uma pessoa faz um plano de vida e um projeto de vida e investe nisto toda a sua intensidade amorosa, emocional, é óbvio que a ruptura causa dores e cicatrizes, na maioria das vezes incuráveis. Medeia, diante desta traição, resolve se vingar de Jazão. E aqui nós já estamos adentrando no terreno da alienação parental. Porque a alienação parental, nós já vamos ver, é um processo que se estabelece entre os cônjuges que não conseguem elaborar o luto do divórcio ou da separação. Eu vou me referir sempre à ruptura da sociedade conjugal como gênero felizmente resgatado no novo CPC. Eu posso romper a minha sociedade conjugal via separação, é óbvio, ou em caráter definitivo via divórcio, o que o novo CPC resgatou. Medeia, quando se sente ferida, ultrajada, magoada, resolve se vingar de Jazão. E para atingi-lo no âmago da sua sensibilidade, ela usa os próprios filhos, talvez aí resida o ponto excepcional na tragédia, como é pontuada toda a tragédia clássica grega. Ela usa os próprios filhos que ela ama para se vingar de Jazão e mata os dois filhos. A morte dos filhos é o recurso que Medeia usa para se vingar de Jazão, que evidentemente, depois da perda dos filhos, nunca mais se recuperou. Então, eu quero justificar o porquê, num primeiro momento, do título da minha palestra, da minha conferência. Do mito à realidade, porque o mito é atemporal, e por isso a tragédia grega é clássica, e o que nós vemos hoje nas rupturas da sociedade conjugal, embora as Medeias modernas não tirem a vida dos seus filhos, as Medeias modernas ou os homens modernos, porque a alienação pode ocorrer também no mundo masculino, embora depois eu vou provar com menor intensidade, o que se caracteriza aí é a expectativa de se vingar dos ex-maridos ou das ex-esposas e fazem isso destruindo o relacionamento dos filhos com os ex-cônjuges. Em matéria de direito de família, eu sou advogado familiarista, né? Eu me orgulho de dizer isto, porque tem pessoas que dizem, mas família é uma situação menor. Não, não é. Eu entendo que de todas as áreas do direito, a família é a mais importante, porque tem N áreas que nós podemos passar uma vida e abrir mão de áreas que eu não vou citar, porque pode ter um professor de uma área dessas aqui e ele não vai gostar de ouvir, mas que nós prescindimos. Enquanto na família nós estamos envolvidos desde o útero materno até a morte. Logo, esse não é um direito eventual, ele é um direito essencial e todos nós estamos, quer queiramos, quer não, envolvidos neste ambiente familiar. E em matéria de direito de família, eu comprovei, ao longo dos 25 anos de advocacia como operador de direito, que os litígios maiores no pós-ruptura giram em torno de dois eixos centrais. Um de ordem econômica, leia-se alimentos, e outro de ordem emocional, a matéria tormentosa da guarda e da visitação.
E quando ocorre a ruptura da sociedade conjugal, quer através do divórcio, quer por meio da separação, o ambiente está propício à alienação parental. A possibilidade de se materializar a alienação parental, ela existe. Apesar da separação conjugal haver se concretizado, a maioria das pessoas, estou usando dados todos, que foram resgatados e levantados por uma psicóloga especialista norte-americana que no condado de Marin, na Califórnia, Judith Wallerstein, trabalhou 25 anos em recuperação numa clínica, em recuperação de casais divorciados. Logo, os dados que eu estou usando, todos são dados estatísticos e que estão fora de qualquer possibilidade científica de achar. Eu não acho nada. Eu estou afirmando o que foi levantado em estudo criterioso, sério, honesto, levado a efeito por esta psicóloga na Califórnia, que infelizmente faleceu o ano passado. Tem pessoas que não deveriam falecer, que deveriam ser eternas. E o trabalho de Judith Wallerstein, 2 dela, que eu já vou citar, que são fundamentais. Sobrevivendo ao divórcio, um deles, e o outro, Filhos do Divórcio, junto este já com Sandra Blakesley, são trabalhos pontuais que revelam o problema do divórcio, do luto do divórcio não elaborado. E o que esse luto do divórcio não elaborado pode provocar? Nós temos que entrar dentro deste ambiente para entender certas medidas que são tomadas pelos cônjuges e que para nós, maioria dos humanos na normalidade, soam como anormais e na maioria das vezes monstruosos. O que ocorre na alienação parental, na maioria das vezes, atinge requintes de crueldade. Apesar, então, da separação conjugal haver se concretizado, muitos não conseguem elaborar uma separação, de modo que sentimentos compatíveis com o período pré-divórcio e mesmo o pós-divórcio, como dor, desilusão, raiva, fracasso e mágoa pelo rompimento do casamento, eclodem na forma de ataque ao outro. E neste contexto é fácil os filhos serem usados como objeto de litígio um contra o outro. E é neste ambiente que se situa a alienação parental. Eu resgato aqui, porque a nossa doutrina nacional não diz isto, mas eu sou um estudioso do direito, eu não abro mão da ciência, que foi em primeira mão resgatado por Judith Wallerstein em 1980. 15 anos depois, Richard Gardner, em 1995, é que sistematizou este conhecimento, atribuindo ao fenômeno a noção de síndrome, altamente, como doença, como uma patologia, altamente contestada pelo mundo médico norte-americano. De qualquer maneira, a contribuição dos dois foi extremamente importante. Wallerstein, porque provou nos estudos que fez com 25 mil casais, então ela não achou, ela tem dados concretos do que ela vivenciou antes, durante e após o divórcio. Ela tinha, eu acompanhei este trabalho e tive acesso a esse trabalho, fichários das crianças com 2, 3 anos e depois as entrevistas que ela fez com os filhos de pais divorciados com 18 e com 20 anos, com 15 e 16 anos. Então ela pôde acompanhar tranquilamente a evolução destas crianças. O trabalho de ambos foi fundamental. Ela constatou a hipótese e comprovou de lavagem cerebral utilizada de um genitor contra o outro. E Richard Gardner, é claro, que sistematizando o fenômeno, ele o colocou dentro dos conformes ou dentro dos parâmetros que a cientificidade médica exige. Segundo Gardner, a alienação parental, estou me referindo ao fenômeno, não vou tangenciar o problema da síndrome, porque isso seria objeto de uma outra conferência. A alienação parental é um transtorno psicológico, que se caracteriza por um conjunto de sintomas.
pelos quais um dos genitores, chamado cônjuge alienador, ele transforma a consciência de seus filhos mediante diferentes formas e estratégias de alienação, com o objetivo de impedir ou obstaculizar ou mesmo destruir o vínculo dos filhos com o outro genitor, chamado cônjuge alienado, sem que existam motivos reais que justifiquem esta conduta. Mas a criança, é óbvio, permeia entre os pais em litígio como uma vítima impotente diante de uma situação posta. Esta é, na minha ótica, o primeiro ato da tragédia. A criança que é usada como objeto de litígio e que não sabe que está sendo usada nessa guerra. O filho, isso Gardner comprovou, também com centenas de entrevistas. O filho é programado para que odeie o genitor, sem qualquer justificativa plausível. Até eu tomei a cautela em diversas passagens do livro, que eu acho isso importante, para a gente não ficar só no terreno da teoria, de resgatar do livro de Gardner entrevistas que ele fez com os filhos, super interessante para nós que atuamos na área, para acompanhar pelas respostas das crianças como elas foram trabalhadas para responder sem ter noção do que estão respondendo. Esses questionários e essas entrevistas que foram feitas por Gardner, ninguém ainda tinha colocado isso em obra. Eu acho importante se ler, porque nos nossos processos, nos nossos escritórios, nós vemos e constatamos esta mesma realidade retratada nas entrevistas feitas por ele, me perdoem. O filho, então, é usado como um instrumento de idade ao parceiro. Nós temos, então, 3 atores na alienação parental, o cônjuge alienador, já resgato, que tanto pode ser a mãe quanto o pai. A alienação não é privilégio da mãe, pode ser tanto da mãe quanto do pai, mas que no caso brasileiro e também no norte-americano, Judith Wallerstein comprovou isso, se manifesta principalmente no ambiente materno, devido à nossa tradição brasileira, de que a mulher é mais indicada, não sei com base em que provas, essa é uma tradição e um preconceito que vem da tradição portuguesa, de repente, misturada com a africana e a indiana, e que gerou esta ideia que a mulher é mais indicada para exercer a guarda dos filhos, especialmente quando ainda pequenos. O cônjuge alienado, na maioria das vezes, é o pai, que exerce esporadicamente a visitação. Estou usando um dado aqui do sistema de estatístico norte-americano. Nos Estados Unidos, 80% da guarda é exercida pelas mães e não pelos pais. E no caso brasileiro, 95%, dado do IBGE, a guarda ainda é feminina, exercida pela mãe. Apesar do artigo 1573, 1574 do Código Civil de 2002, ter aberto a possibilidade da guarda compartilhada, e 2 leis, uma de 2008 da guarda compartilhada, excelente lei, e uma mais recente, a qual eu tenho as minhas restrições, a de 2014, que seria objeto de uma outra fala, com relação à guarda compartilhada obrigatória. E a criança, que é a vítima impotente face à manipulação dos genitores, e que, evidentemente, sobre a qual os efeitos dramáticos recaem sobre a criança, que não tem condições de avaliar o que está acontecendo. No Brasil, a Lei de Alienação Parental, que é a Lei 12.318 de 2010, ela recepcionou essa noção da alienação parental no artigo 2º, que dispõe rapidamente, considera essa alienação parental a interferência, nós temos 3 elementos aqui, interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores ou pelos avós que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie o outro genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção
de vínculos com esses. Excelente lei, que conseguiu resgatar, é muito difícil um conceito bem feito, e que resgatou aqui um conceito difícil. Quais são as estratégias do cônjuge alienador? Com o objetivo de atingir o seu desiderato, a sua meta, o seu escopo, o alienador lança mão de todos os recursos possíveis para obter o controle total da situação. Assim, como apreciado pela doutrina especializada, o detentor da guarda, ao destruir a relação com o outro genitor, ele assume o controle total. É óbvio que uma criança estando sob a guarda de um genitor, ela, pela própria fragilidade da idade, ela se submete a quem manifesta ou exerce o seu poder parental em relação a essa criança. E na medida em que isto aumenta, o genitor alienador e o filho alienado se tornam unos e inseparáveis. Segundo aspecto da tragédia. Nesse sentido, o pai passa a ser considerado pelo viés do cônjuge alienador, ou a mãe passa a ser considerada como um invasor, um intruso, que deve ser afastado a qualquer preço. Essa manifestação ela é mórbida, já que o conjunto de manobras confere prazer ao alienador em sua trajetória de promover a destruição do antigo parceiro ou da antiga parceira. E a criança se desestrutura e entra em conflito. E até por questão de sobrevivência, ela opta pelo genitor que tem a guarda, que detém a guarda. Porque este é o seu referencial no mundo privado com o mundo exterior. Mas nem por isto a criança deixa de enfrentar um conflito permanente e um conflito de lealdade, o que é pior. E que comentávamos ainda na entrevista hoje de manhã na TV Assembleia, a doutora Regina, a doutora Kátia e eu, esse conflito de lealdade que gera efeitos desastrosos na criança, mesmo depois de atingindo a maioridade. Wallerstein provou no trabalho dela que a quase totalidade, ela foi cuidadosa nas afirmações, não a totalidade, mas a quase totalidade das crianças vítimas de alienação parental, quando organizam a sua vida emocional, vivendo juntos ou casando, enfim, cada um organiza a sua forma de conjugalidade, repetem o mesmo que vivenciaram dentro do lar. As características, então, do cônjuge alienador são, porque os juízes lidam com as pessoas partindo de um pressuposto de normalidade. E quando nós levamos uma causa ao judiciário, é porque ela não é mais normal. Porque se ela fosse normal, ela teria se resolvido com o diálogo. Eu me sirvo sempre de uma expressão de uma psicóloga que eu considero o suprassumo do conhecimento e o suprassumo da produção científica, uma psicóloga francesa, e que era psicoterapeuta também, Françoise Dolto, que afirma numa obra de leitura obrigatória, quando os pais se separam, ela diz, só o diálogo humaniza. E quando não há mais diálogo, é porque as pessoas já entraram num padrão de anormalidade. Então, o cônjuge alienador, o judiciário tem que olhar assim o cônjuge alienador. Eu não estou lidando com um sujeito normal, eu estou lidando com um sujeito com baixa autoestima. Porque quem tem boa autoestima não faz isto. Em segundo lugar, ele tem o hábito contumaz de atacar as decisões judiciais. As decisões judiciais são consideradas tábula rasa para o cônjuge alienador. Ele faz o que ele entende que tem que ser feito. A litigância é usada como uma forma de manter aceso o conflito familiar e de negar a perda. Porque o divórcio é luto e é perda, mas com uma agravante. A morte ela é clinicamente limpa.
quando se perde, me perdoem a franqueza, mas eu estou lidando com intelectuais. Esta é uma plateia de intelectuais. A morte é clinicamente limpa. É duro perder um ente, mas depois que ele morreu, houve uma ruptura definitiva. Está morto, eu não vou mais vê-lo e eu tenho que enfrentar este luto. Enquanto no divórcio, não. Você perdeu o outro, mas ele está ali. O fantasma dele está ali, presente em recados, presente em reuniões sociais, presentes, infelizmente, a tradição brasileira, nos Estados Unidos isso não existe, mas na tradição brasileira existe um prazer doentio de falar no ex, para a pessoa que está divorciada ou separada. É uma forma de dizer, eu estou bem e você está na fossa. É um meio de compensação. E isso é uma cultura tupiniquim. Nos Estados Unidos não existe isto. Isso faz parte da nossa cultura tupiniquim. Ou você se encaixa dentro de um modelo, ou fora do modelo você é tido como zumbi, como ET, fora da normalidade. Dominação e imposição, ainda, por parte do alienador, e resistência a ser avaliado. Recusa peremptória a qualquer tratamento, o que já é indício de doença. Porque a pessoa que diz, eu não preciso de tratamento, é doente. Todos nós precisamos de tratamento. Uns mais e outros menos. Na minha casa, eu sempre usei isso como parâmetro. Os nossos filhos nos dão nota mensalmente. Às vezes eu atinjo 9. Às vezes 8,5. E dependendo da situação, pai, este mês foi 5. Como conduta clássica do cônjuge alienador, o parágrafo 2º, por isso eu disse que a lei é perfeita, é uma lei muito boa. Se ela é bem aplicada, eu tenho as minhas dúvidas. Mas que a lei é impecável, é. Como conduta clássica do alienador, o legislador apresentou um rol exemplificativo. Então, situações que já foram constatadas pela jurisprudência nacional e que serviram de paradigma ou de parâmetro para o legislador elencar isto na lei, que podem aumentar muito. Embora, eu já adianto, quando nós inovamos o rol, imediatamente vem os despachos judiciais. Isso não está previsto na lei. Mas a lei é exemplificativa. E a lei diz, realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Os exemplos que eu estou usando são todos tirados da jurisprudência, de situações concretas, inclusive algumas tristemente enfrentadas por nós no escritório. Teu pai não tem moral. Pai não tem moral. Mundo. Teu pai não gosta de ti. Tua mãe é vadia. Tua mãe é relapsa. Tua mãe não serve para nada. Imaginem para uma criança ouvir isto. 2. Dificultar o exercício da autoridade parental, do tipo interceptar cartas, e-mails, telefonemas, recados, pacotes destinados aos filhos. Se um pai manda um presente para o filho, a mãe pega o filho e joga na lata do lixo. Ou então, quando o filho já abriu o presente, ela diz, essa roupa não serve para ti. Está muito aquém do nosso nível social. Ou isso você não vai usar. Porcaria, entre aspas. 3. Dificultar o contato da criança ou adolescente com o genitor. Por exemplo, sair de férias com os filhos. Só permitir a visitação com a presença de um terceiro. Eu já constatei, geralmente empregadas, babás ou parentes próximos, que depois vão ser usados pelo cônjuge alienador como meio de prova, embora o Código de Processo Civil diga que essas pessoas que têm vínculo trabalhista são suspeitas, está no Código de Processo Civil, são usados como prova testemunhal do que foi feito com a mãe durante a visitação ou com o pai durante a visitação. E até, o que é mais grave, ameaçar punir os filhos caso eles tentem se aproximar do outro cônjuge. 4. Dificultar o exercício do direito regulamentar de convivência familiar. Por exemplo, esquecer, entre aspas, de dar avisos ou de transmitir avisos importantes. Proibir o uso de roupas dadas pelo outro genitor.
ou envolver parentes na lavagem cerebral dos filhos. Quando o legislador disse no nosso artigo 2, os avós, tem muita gente que acha excessivo esse os avós no artigo 2 da Lei 12.318. Acontece que existe um estudo pontual, estou de novo me cercando de dado científico e não do que se acha, existe um estudo pontual feito por uma portuguesa, Sandra Inês Feitor. Essa escritora que escreveu sobre alienação parental, Sandra Inês Feitor, ela fez um gráfico de quais são as crianças, com percentual, quais são as crianças, como as crianças se envolvem nas relações de parentesco no momento da ruptura. Eu não tenho agora aqui à vista, mas eu me lembro bem do que eu citei. 95% das crianças se socorre da relação avoenga, dos avós. Depois há uma queda drástica, né? 2% ou 3% tios e tias, 2% irmãos e irmãs, então, mas a maioria se cerca dos avós. Logo, esta lavagem que pode ser feita por parentes próximos do alienador. Ah, obrigado, Kátia. Está aqui, a Kátia me auxiliou, eu digo, nota 10. Ela colocou aqui, me perdoem, aqui está o gráfico da categoria de parentes de auxílio aos filhos, depois da ruptura. Avós, 89% são os avós que ajudam. Tias, 8%. Então, nós temos um dado estatístico aqui. Bisavós, 1%. Vejam a desproporção. Avós e as tias, 1%. Avós e tias. E outros, 1%. É da obra da professora Sandra Inês Ferreira Feitor, que escreveu um trabalho muito bom, trabalho científico, sobre alienação parental. Ainda, omitir deliberadamente ao genitor informações relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive médicas, escolares e alterações de endereço, que agora ficou essa última hipótese minorada pela nova lei da guarda compartilhada, que obriga a informação na mudança de endereço. Ainda, sexto, o mais grave de tudo, apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares deste ou contra avós, para obstar a convivência deles com a criança ou adolescente. E mudar, sétimo, o domicílio para local distante. Essa é uma relação não exaustiva, mas dá uma exata dimensão dos efeitos, né, devastadores da alienação parental. Eu ainda noto em diversos locais que eu andei, e eu procuro, porque este é o sentido de nós que estudamos, é divulgar o resultado dos nossos estudos. Eu ainda noto em diversas comunidades que eu tenho ido, especialmente no interior do Brasil, né, porque é claro que tudo que é bom está na costa brasileira, né. Darcy Ribeiro já tinha falado sobre o processo de caranguejamento cultural no Brasil. Tudo que é bom está na costa. E à medida que nós adentramos para o interior, é um caos. E eu noto como as pessoas subestimam a questão da alienação parental. Não consideram isto grave. E isto é muito grave. Especialmente quando o legislador fala na falsa acusação de abuso sexual. Essa falsa imputação, ela é gravíssima, porque eu estou aqui trazendo dados da minha experiência como operador do direito. Porque é um tema que mobiliza resistências. As pessoas não querem falar nisto. E gera desconforto aos profissionais que atuam nos processos de família. Porque, historicamente, nós fomos treinados e aprendemos a suprimir a manifestação da sexualidade e a atribuir valores morais a ela. E a falsa denúncia de abuso sexual com relação a uma criança via implantação de falsas memórias, ela tem que ser trazida ao judiciário e ela tem que ser examinada com rigorismo, quer pelo Ministério Público, quer pela magistratura, considerando os efeitos disto em relação a uma criança. A experiência tem demonstrado, aqui eu estou me referindo a uma obra específica
de uma psicóloga do Rio de Janeiro que é magistral e que apanhou o problema das crianças do labirinto das acusações de forma impecável, que é a doutora Márcia Amêndola. Esta trabalhou a questão da atuação dos psicólogos nessas matérias com um rigorismo científico e com uma realidade incomum na bibliografia nacional. Por isso, na minha obra, eu citei muitas vezes a Márcia Amêndola. Então, eu estou me referindo à bibliografia estudada e também à experiência de foro. A experiência me demonstrou que a maioria dos afastamentos, ordem judicial para a mãe não mais ver o filho, ou para o pai não mais ver o filho, são promovidas por ordem judicial mediante análise de laudos psicológicos de profissionais inescrupulosos que se remetem à fala da acusação, geralmente a mãe e a da suposta vítima, como apontado pela psicóloga Márcia Ferreira Amêndola. Essa prática tão comum na alienação parental, ela fere direito fundamental da criança, que levou o nosso legislador à previsão de abuso legal, de abuso moral, me perdoem, abuso moral contra a criança e o adolescente, no artigo 3º da Lei da Alienação Parental. Lá o legislador falou que esta prática, né, o legislador no artigo 3º, a prática de ato de alienação parental fere direito fundamental da criança e constitui abuso moral contra a criança ou adolescente. Embora seja abuso afetivo, mas ele é um abuso moral que compromete o desenvolvimento integral da criança durante a vida. Essa ocorrência de falsa acusação de abuso sexual é o exemplo mais veemente do que se afirmou até aqui. Essa verdade do alienador, mãe ou pai, ela é implantada pelo alienador e acaba entrando e se enraizando na cabeça da criança de tal forma que, quando ela for questionada a respeito, ela vai responder num sentido malicioso que a criança vai repetir nas avaliações junto às... Nós temos em Curitiba, não sei aqui em São Paulo, em Curitiba nós temos em cada vara de família um conselho de psicólogos, e os casos são mandados para este conselho, onde são emitidos os laudos. Depois eu vou falar sobre isso, que demoram no mínimo 90 dias, mas podem demorar 2 anos, o que é um absurdo, e a criança vai repetir o que ela foi inculcado no espírito dela, né? Eu não vou entrar nesse detalhe por uma questão de lapso temporal. E a Kátia disse que não era para eu passar de 30 minutos, e Kátia, eu já passei dos 30 minutos. Mas a Mônica Guazelli tem um estudo muito bem feito no Rio Grande do Sul, numa obra coordenada pela Maria Berenice Dias. Estou me referindo ao trabalho da Mônica Guazelli, que é uma advogada familiarista. E ela fala exatamente isso. Uma criança num banho, em que o pai está dando banho na criança. É óbvio que, se eu tenho uma criança em visitação, o meu netinho, quando vai na minha casa, todos os finais de semana, ele fica comigo. Às 6 horas, depois de um dia de fervo, subindo árvore, descendo árvore, e faz estrepulia o dia inteiro. No final do dia ele passa primeiro pelo tanque para tirar o grosso e depois ele vai para o banho, onde nós fazemos a toalete definitiva dele. Um ato tão singelo pode se transformar numa tragédia. E a Mônica Guazelli, para quem quiser examinar isto, ela mostra isto, né? A mãe perguntando para a criança: mas é aqui que teu pai, ele te lava aqui? Ele te esfrega aqui? Claro que a criança vai responder sim, ingenuamente, porque a criança não tem maldade. Não tem. Somos nós que botamos a maldade na cabeça das crianças. E aí a mãe diz: mas como que ele te lava aqui? Aí já vem a maldade. E aí elas: ah, mas ele faz isto sempre? E você sente prazer? Já está implantada a falsa memória em termos de abuso. E depois ela chama um psicólogo, a criança repete o que a mãe diz, e o psicólogo, despreparado,
diz: houve sim abuso sexual ou tentativa de abuso sexual. Depois nós vamos ver isto. Eu já tive um caso em que a criança, ao chegar para a análise das psicólogas, e eu não deixei de ir junto, a criança disse ao adentrar na sala dos psicólogos: ipsis literis, é aqui que eu tenho de repetir o que a minha mãe mandou dizer? Eu disse: ótimo. Doutora, por favor, anote o que essa criança diz. Ah, doutor, mas nós sabemos que nós temos que fazer. Não, mas a senhora pode esquecer. A memória humana é frágil. Mesmo que a senhora tenha esquecido, eu gravei. E se a senhora não colocar, eu vou fazer uma ata notarial, mas vai para os autos. E ela colocou. Então, vejam, essa era uma criança que estava nitidamente manipulada. Então, ou seja, a coação e o constrangimento psíquico podem estar presentes nessa relação entre a criança e a mãe, ou a criança e o pai, quando vigora a intenção do alienador de impelir a criança a aceitar e acreditar no abuso sexual como uma realidade. A denúncia de abuso está plantada, e a narrativa de um episódio durante a visitação que possa configurar indícios de abuso sexual é o que basta. A versão fática é unilateral, por óbvio, é a versão do cônjuge alienador, mas como o juiz precisa decidir, e eu reconheço que essa é uma decisão difícil, mas quem optou pela carreira sabia que estaria diante destes impasses, ele tem que decidir diante da gravidade da situação, usa e recorre à medida mais simples: suspende a visitação e determina a realização de estudos sociais e psicológicos para avaliar a veracidade do que foi noticiado nos autos. Cessa a visitação e a criança, sem o referencial paterno ou materno, fica mais ainda sujeita à influência do alienador, que se torna senhor da situação e, o que é mais grave, considera-se vitorioso numa situação que não foi sequer examinada pelo Poder Judiciário. O pai nem contestou a inicial e já perdeu a visitação. Melhor seria que o legislador brasileiro tivesse sido mais cauteloso, ou talvez mais rigoroso, e só admitisse a supressão das visitas em casos de notória ocorrência de abuso. Caso contrário, dever-se-ia impor sempre a visita monitorada, embora não seja uma solução ideal, mas ela é melhor que a suspensão, sempre a visita monitorada nas varas de família. Na Bélgica, eu tive a oportunidade de visitar isso em Bruxelas, eles chamam lieu de rencontre. As crianças são levadas, é um tipo de um jardim da infância, onde ali os pais interagem com as crianças um turno do dia, ou de manhã ou de tarde. Todas as crianças juntas para se sentirem acolhidas e com um grupo de psicólogos acompanhando e relatando tudo. É com base nesses relatos que o juiz aumenta, afrouxa a questão da visitação ou restringe. Mas a ideia é esta: dever-se-ia impor sempre a visita monitorada, de modo a não impedir a visitação e manter o laço paterno-filial. Eu quero chamar a atenção que o artigo 4º da lei, porque nós às vezes erramos inadvertidamente nas nossas petições, né, por desconhecimento da lei. Às vezes lemos a lei, mas perdemos detalhes. Não, nós temos que ler a lei com lupa para ver os detalhes que ela agasalha. E esta lei, a doutora Regina hoje de manhã dizia, a doutora Kátia Bullos também, é uma lei excelente. Está escrito no artigo 4º da Lei da Alienação Parental, parágrafo único do artigo 4º. Assegurar-se-á a criança ou adolescente e ao genitor garantia mínima de visitação. Logo, as decisões de primeiro grau que suspendem a visitação são passíveis, sim, de agravo de instrumento, imediatamente. Ressalvados os casos, a lei foi criteriosa, em que há
iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança. Como é que vai haver risco de integridade física ou psicológica da criança se ela está numa peça com 3, 4 psicólogos acompanhando? É óbvio que não vai haver risco nenhum. Mesmo o abusador, matéria para uma outra discussão, o abuso sexual, quando ele está em grupo, ele se apresenta como lobo em pele de cordeiro. Ele vai se manifestar como se nunca tivesse pensado numa situação destas. Logo, a suspensão pura e simples da visitação me parece um dado anormal, uma decisão que contraria essa ideia do interesse maior dos menores. Vou finalizar, Kátia, com o artigo 6º, que eu não gostaria de deixar de considerar rapidamente. O artigo 6º, ele diz que ele dispõe: caracterizados atos típicos de alienação parental ou qualquer conduta que dificulte a convivência. Então, eu não preciso ter caracterizado a alienação. Por exemplo, se o meu cliente, quando vai fazer a visitação, a mãe diz sistematicamente que a criança está doente no momento que ele chega para a visitação, isso é uma conduta que dificulta a convivência da criança com o genitor. O juiz poderá estar disposto em lei. Essa é uma disposição que o Poder Judiciário tem em mãos e que deve usar. Ele poderá, cumulativamente ou não, ainda mais isto, sem prejuízo da decorrente responsabilidade civil ou criminal, quer dizer, além da responsabilidade civil ou criminal, o juiz poderá, 1, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Eu confesso, eu já tinha dito hoje de manhã, e eu reafirmo isto aqui, nos 8 casos que nós tivemos no escritório de alienação parental, uns até anteriores à lei, mas eu já tinha pedido isto porque eu sabia que isto era possível com base na literatura estrangeira. Todos os meus pedidos de advertência ao alienador foram sistematicamente negligenciados pelo Poder Judiciário. Os juízes não advertem. Eu tenho visto posturas mais firmes do Ministério Público. O Ministério Público tem sido mais rigoroso. Mas como a decisão do juiz não está atrelada aos despachos do MP, infelizmente fica letra morta, às vezes, despachos excelentes, de excelente teor e com elevado grau de sensibilidade. O juiz poderá, 1, declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o alienador. Por que a advertência é boa? Porque a advertência é um aviso ao alienador que a manobra dele já foi descoberta e que o Poder Judiciário não vai deixar passar isto. 2, ampliar o regime de convivência familiar em favor do genitor alienado. Não tenho um caso de ampliação, nem conheço um caso. No exame da jurisprudência nacional, eu levantei toda a jurisprudência nacional, mas em grau recursal. Vi excelentes decisões neste sentido no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e aqui, no Tribunal de Justiça de São Paulo, que são os carros-chefes da jurisprudência nacional. No Paraná, idem, também vi. 3, esta é uma sanção excelente que os juízes vacilam em deferir, estipular multa ao alienador. Por que a multa é importante? Primeiro, porque ninguém quer perder dinheiro. O dinheiro, a multa, o lugar mais sensível do corpo humano é o bolso. E no Paraná, agora, os juízes têm estipulado multas diárias que vão de R$500 no mínimo, por não permitir que o pai ou a mãe vejam o filho, a 1 salário mínimo por dia. Por dia. E em decisões, hoje a doutora Regina até fez atribuição, referência, me perdoem, a isto, já vi decisões de R$5.000 e até R$10.000 para genitores alienadores reincidentes, que têm que entender que existe a lei e que existe o Poder Judiciário e que eles não vão fazer com os filhos o que bem entendem. Os filhos não são nossos. Os filhos pertencem à comunidade. E na medida em que nós os fazemos sofrer, nós estamos criando uma sociedade doente.
4. Determinar acompanhamento psicológico ou biopsicossocial. É o que mais o Poder Judiciário faz. Mas faz, muitas vezes, quero reconhecer isto, porque premidos por um volume de trabalho inimaginável. Não sei se os senhores sabem, as varas de família de Curitiba têm de 8 a 12 mil processos em cada vara de família. É claro que o juiz manda para o acompanhamento psicológico e recebe o laudo e tem um elemento mais concreto para se posicionar. Só que como os laudos demoram, porque os 90 dias do artigo 5º podem ser prorrogados, e na maioria das vezes os psicólogos pedem a prorrogação, o laudo não sai antes de 1 ano. E em 1 ano a criança perdeu a identidade com o pai. Em 1 ano a mãe ou o pai alienador está trabalhando a cabeça da criança, e quando ela vê o pai ou a mãe alienada, ela vai encará-lo como um monstro e como uma pessoa perigosa. Então, essa medida de determinar a alteração da guarda para compartilhada, que corretamente foi colocada em 5º lugar, é usado em primeiro, e o correto é, em 5º lugar, usar isto, e não ab início. Determinar a fixação cautelar do domicílio, correto, e declarar como medida definitiva, né, a suspensão do poder parental. Bem, me perdoa, Kátia, mas o tema é um tema tão rico que não dá para trabalhar em 30 minutos. O livro que eu acabo de publicar, ele é resultado de 3 longos anos de estudo e pesquisa. 3 anos da literatura nacional, europeia especialmente, e norte-americana, né? Na Inglaterra tem Douglas Darnall, que é um especialista nessa matéria. Enfim, eu levantei toda a bibliografia e tudo que existia. Eu me pergunto, como é que o resultado de 3 anos de pesquisa eu vou resumir em 30 minutos? Não dá. Então, ciente das limitações de ordem temporal, eu espero ter transmitido, ainda que brevemente, os aspectos fundamentais da lei da alienação parental. E finalizando, eu convoco todos aqui presentes, todos os meus ouvintes, operadores do direito, das mais diferentes matizes e convicções éticas, cada um de nós tem a sua convicção ética, a ter sempre presente, como uma bússola orientadora nos complexos e tormentosos casos de família. Tenham piedade das crianças. Muito obrigado. Eu passo a palavra à doutora Heloísa Souza Arruda. Eu agradeço a oportunidade de compor esta mesa, humildemente compor esta mesa, porque os que me conhecem sabem que a minha atuação como promotora de justiça, hoje procuradora de justiça, é uma atuação na esfera criminal. Eu fui a vida toda promotora do júri, lidei com homicídios, né, durante toda a minha vida, e hoje eu lido com habeas corpus. Mas eu acho que nós temos algo em comum neste caminho, não é? Eu acho que os nossos caminhos se cruzam na medida em que, se nós falamos de alienação parental, nós estamos falando de desagregação familiar, acima de tudo. E o que tem sido uma constante, a dissolução da sociedade conjugal, a dissolução do casamento e das outras formas de união, por vezes com efeitos nefastos, como o que nós estamos vendo acontecer. Quando as questões envolvendo os jovens, crianças e jovens, adolescentes fragilizados pela alienação parental chegam às minhas mãos como procuradora de justiça, atuando na seção de habeas corpus, é porque, por vezes, estes jovens entraram em conflito com a lei. Não é? Analisando um estudo sobre, certamente, isso tem no seu livro, certamente, sobre o que se torna a característica de um jovem, após passar por esta lavagem cerebral, como foi aqui mencionado. Como é que se torna a personalidade desse jovem, que desde a tenra idade foi submetido à lavagem cerebral no momento da sua formação de personalidade? Então, alguns traços: mentir compulsivamente, manipular as pessoas e as situações,
exprimir emoções falsas, manipular informações conforme as conveniências do alienador, acusar levianamente outras pessoas, não lidar adequadamente com as diferenças e frustrações, ou seja, a sensação de intolerância diante da sua própria vida, diante dos dramas da sua própria vida, mudar seus sentimentos em relação ao pai e à mãe, ter dificuldade de identificação social e sexual, que o senhor mencionou, professor, com as pessoas do mesmo sexo, e exprimir reações psicossomáticas semelhantes à de uma criança verdadeiramente abusada. São algumas características. O que é que eu tenho percebido? Se um processo chega às minhas mãos em grau de habeas corpus envolvendo um jovem em conflito com a lei, eu tenho feito um esforço muito grande de ler os relatórios das psicólogas a respeito da vida pregressa desta criança. Eu tenho feito este exercício, não é? Leio todos os relatórios, porque eu quero compreender o que é que está por trás de uma criança em conflito com a lei ou de um jovem em conflito com a lei. Não são raras as vezes que eu percebo o seguinte: a entrevista com a criança, no mais das vezes, relata, faz um retrato de ruptura conjugal dos pais. Então, o relatório normalmente é assim: bom, é filho de pais separados, os pais não têm bom relacionamento, e ele, por vezes, fala do pai ou da mãe como se tivesse abandonado. Então, ele diz assim: eu fui abandonado pelo meu pai e pela minha mãe. E aí, a entrevista com a mãe ou com o pai, né? Com os dois. Então, procura-se a mãe e ela diz assim: foi abandonado, totalmente abandonado, o ex-marido era uma pessoa horrível, e não sei o quê, e maltratado. E aí, os psicólogos vão conversar com o pai. E o retrato que tem desta pessoa, que é o pai, é exatamente outro. Ele diz o seguinte: eu fiz de tudo para me aproximar desse filho, mas não, esta permissão não me foi dada. E a coisa desanda. Por quê? Porque esta criança vai crescer com esta ferida emocional que é muito dolorida. E o passo seguinte para curar esta ferida, por vezes, é enveredar pelo caminho da drogadição, né? Porque a droga ou o álcool é um alívio momentâneo para a dor. É a fuga. E aí a tragédia está anunciada, não é? Porque envereda pelo uso abusivo do álcool e de outras drogas, e o caminho, por vezes, para se tornar um usuário de droga mais pesada, como o crack, e enveredar pela traficância, e aí é que o processo chega nas minhas mãos, porque ele está preso quando chega nas minhas mãos, não é? É um passo. Neste caminho, professor, é que eu acho que o olhar do sistema de justiça deve estar atento não para aquele pai que vai procurá-lo como advogado, e outros excelentes advogados que aqui estão, e que busca o seu direito de visita. O olhar deve estar atento para o pai que desiste. Porque chega uma hora que ele fala assim: eu desisto. Eu não quero mais ser acusado, eu não quero mais ser ofendido por aquela mulher. Eu estou usando a mulher porque a estatística é essa no Brasil: 95% é a mãe que mantém a guarda. Eu não quero mais. E aí ele simplesmente se desvincula afetivamente daquele filho, no mais das vezes constitui outra família, tem outros filhos, e aquele filho entra em situação de abandono, né? Então, esta é a percepção que eu tenho do momento final da tragédia, que é o momento em que o jovem, por vezes, entra em conflito com a lei, sendo que no componente disso há uma situação de alienação parental, né? Então, eu acho que os nossos caminhos são paralelos, né? São paralelos. E quando o senhor diz assim, advogado de família nem sempre é visto como algo essencial. Eu diria o seguinte: não há nada mais essencial na sociedade de hoje, quanto mais na sociedade brasileira. Não há nada mais essencial do que cuidar da família,
cuidar da família é algo essencial. Eu fiquei 4 anos atuando como secretária da Justiça do Estado de São Paulo, cuidando das questões relativas à justiça e defesa da cidadania. E todas as fragilidades de cidadania que nós encontramos na nossa sociedade estão diretamente relacionadas à desagregação familiar. Todas elas. Então, o trabalho do advogado de família, sem dúvida alguma, é o mais importante. Porque senão vai atuar o promotor de justiça criminal. Quando chega nas mãos do promotor de justiça criminal, é porque a situação já se transformou num crime. A situação já foi tão trágica que se transformou num crime. Agora, dentro disso, eu também destacaria algo que tem acontecido, que é a questão das salas especiais para a oitiva das crianças, mas aí eu já puxaria, até para ouvi-lo mais um pouquinho, porque foi muito bom ouvi-lo, sobre uma constatação que o senhor fez. Porque a minha opinião sobre a criação dessas salas especiais é muito boa. Elas eram necessárias, elas precisavam criar um ambiente adequado para a oitiva da criança, o juiz, com a participação dos psicólogos e tal. Isso no âmbito do judiciário. Mas aí o senhor fala do despreparo dos profissionais, que, por vezes, possuem uma prática inescrupulosa de dar guarida à alegação do pai ou da mãe alienador e chancelam essa prática, fortalecem a prática do alienador. Então, eu queria, assim, o seu esclarecimento um pouquinho mais sobre esta questão, a prática inescrupulosa desses profissionais e o que é que nós podemos fazer no âmbito do sistema de justiça para mudar essa realidade. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer ouvi-la. Eu tenho uma filha que é promotora também, da infância e juventude. Então, ouvindo a senhora, eu me lembrei, me reportei ao que ela sempre narra para mim. E ela é super envolvida com essa questão das crianças. Doutora, na nova lei da alienação parental, há um artigo, o artigo 5º, que vem com uma norma no parágrafo 2º. Na minha ótica, até o presente momento, é uma norma. Tem pessoas que negam essa natureza de norma, mas ela é uma norma programática, porque ela ainda não está materializada no cotidiano do foro. O artigo 5º diz assim: havendo indício de prática de ato de alienação parental em ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará a perícia psicológica ou biopsicossocial. Uma repetição do inciso 5º que nós tínhamos citado da lei. E no parágrafo 2º, o legislador dispõe nesses termos: a perícia será realizada por profissional ou equipe multidisciplinar habilitados. Então, já há uma excludente na abertura desse dispositivo. Não é qualquer profissional, não é eu ostentar o meu título de psicólogo que me dá o direito a fazer um laudo nessas matérias, porque o legislador criou uma especialidade aqui dentro. Fala em equipe, será realizada por profissional ou equipe habilitados. E ainda diz mais, exigido, tem um plus aqui na lei, exigido em qualquer caso, então tanto do profissional que atua isoladamente, quanto da equipe, aptidão comprovada por histórico profissional ou acadêmico para diagnosticar atos de alienação parental. Então, além de ser psicólogo, a pessoa que se especializou fez esta área do conhecimento, se especializou, me perdoe, nessa área do conhecimento, ela ainda vai ter que comprovar em juízo que ela tem histórico profissional para lidar com casos de alienação parental. Não sei como, a lei não disse como, mas ela exige isto. Então, se eu vejo que um laudo não é sério, eu posso invocar o parágrafo 2º do artigo 5º e dizer: este laudo é nulo porque ele não foi feito por pessoa habilitada conforme dispõe a lei. Diz aqui, histórico profissional ou acadêmico, ou seja, eu faço um curso de especialização, eu faço a faculdade e depois de formado eu vou fazer um curso de especialização
pós-graduação lato sensu, ou a stricto sensu, mestrado e doutorado, o que seria o ideal, mas que no Brasil é utópico, considerando a escassez de profissionais nesta área e a imensidão do nosso país, habilitado para diagnosticar atos de alienação parental. Então aqui nós temos uma hipótese criada pelo legislador para minorar o risco da ocorrência desses laudos feitos por pessoas inescrupulosas. Eu vou ser bem claro aqui, pessoas que ganham para fazer um laudo de acordo com o interesse do cônjuge alienador. Eu não estou dizendo uma heresia aqui. Nós tivemos 2 casos de alienação parental em que o laudo foi comprado e que depois, em grau recursal, em Câmara reunida, os desembargadores negaram a validade deste laudo. A leitura de um leigo do laudo revelava a grosseria das informações, né? Um desenho feito pela criança, de um desenho que eu olhei, e eu gosto muito de desenho, e eu não deduzi nada, eu não fiz nenhuma ilação deste desenho, nenhuma dedução. A psicóloga fez uma dedução de abuso sexual grave, a partir de um desenho. Com este parágrafo 2º do artigo 5º, o legislador quer minorar os riscos disto. Se isso efetivamente está ocorrendo, eu tenho as minhas sérias dúvidas. Em Curitiba, eu sei que tem 2 pessoas em Curitiba, 2 pessoas que, além de formados em psicologia, fizeram especialização para tratamento e diagnóstico de casos de alienação parental. A doutora Márcia Amêndola, no livro, um livro o título super sugestivo, Crianças no Labirinto das Acusações. Ela revela neste livro a necessidade das faculdades de psicologia, depois de encerrado o curso básico, 4 ou 5 anos de psicologia, oferecerem para as pessoas interessadas especialização voltada especificamente ao diagnóstico de prática de alienação parental. De tão complexo e de tão difícil que é avaliar isto. Então essa é a resposta que eu lhe dou. No momento que nós vivenciamos hoje, o Brasil não tem este material humano habilitado, mas a lei prevê. E tem um outro dado que eu levantei por experiência, né? Se tiver algum psicólogo aqui, ele vai confirmar o que eu estou dizendo. O que eu noto na matéria de psicologia, nas varas de família, que é tão importante, é que os psicólogos são olhados e encarados como um profissional de 2ª categoria. Ele não tem o poder, o mesmo peso de convicção que tem o juiz, em primeiro lugar. Em segundo lugar, as salas que são liberadas, deixadas para a atuação dos psicólogos junto às varas de família, são sempre anexos de 2ª categoria. Leia-se, do lado da cozinha do fórum. Eu já vi em N locais isto. O psicólogo é jogado num lugar de menos importância. Ora, isso desmotiva e desqualifica a atuação do psicólogo. Mas tem um dado de processo civil que é o mais grave de todos. O legislador diz no CPC que o juiz não está adstrito ao laudo pericial. Ora, quando a própria lei reconhece que o laudo pericial não tem poder de convicção, isso é uma desqualificação da atividade do psicólogo junto às varas de família. Talvez com esse artigo 5º, parágrafo 2º, haja uma revisão dessa matéria. Mas eu já olhei no novo CPC, e no novo CPC o artigo continua impávido colosso, e ele não deveria estar lá. Mas a tendência é, com esse artigo 5º, e eu lhe digo mais, doutora, porque nós somos todos somos operadores do direito. Na medida em que nós, advogados, pressionarmos o judiciário a não aceitar esses laudos e invocar o parágrafo 2º do artigo 5º, os juízes vão encarar a questão dos laudos com mais cautela.
com mais cuidado. É que os advogados também, todos nós temos culpa nisto. Vamos fazer a nossa meia-culpa. Às vezes um juiz despacha e o advogado se submete. Ele aceita. Eu não me submeto e eu não aceito. Eu vou ao Tribunal de Justiça, eu já sou conhecido lá como brabo. E se eu perder no Tribunal de Justiça, eu entro com respe. Mas eu não abro mão. Se eu estou convicto de um direito, eu não abro mão. Essa ideia da convicção, ela é fundamental para todos nós, juízes, promotores, operadores do direito, ela é fundamental. E mais, se eu vejo que um juiz, porque nós sabemos quem é quem e quem despacha como. Assim como os juízes, quando pegam uma petição, sabem de quem lavrou, quem redigiu a petição, nós também conhecemos os juízes e promotores. Isto é bilateral. Se eu vejo que o juiz está muito atarefado e que ele deu um mero despacho para tocar adiante o processo, eu marco 1 hora com o juiz para falar com ele. Essa é uma prerrogativa que está no regulamento da OAB e um juiz não pode se negar de nos receber. Eu marco 1 hora, vou falar com o juiz e vou explicar coisas. Não é petição de orelha. Petição de orelha é ir lá pedir coisas. Não vou pedir. Eu vou lá esclarecer coisas que, às vezes, dentro dos autos, nós não podemos colocar. E que, às vezes, um e-mail de um cliente que passou para nós, para advogado, reflete o desespero que ele está vivendo. E a leitura de um e-mail, às vezes, sugere melhor do que 20 páginas de petição. Eu acho que essa é uma responsabilidade que nós temos como operadores do direito. Inclusive, nesse livro, claro que eu não citei os nomes, por uma questão de ética, nome nenhum, mas despachos de psicólogos absolutamente errados, eu citei no meu livro. E eu sei que eles vão ler. Vai ser ótimo. Porque eles vão ver que não poderiam ter feito isto. Porque colocaram em risco o futuro de uma criança. Não colocaram em risco o meu cliente. Porque o meu cliente é adulto. E os adultos se defendem. Mas a criança não. Eu queria só resgatar um dado que a senhora colocou, apesar do adiantado da hora. A senhora fez uma colocação aqui extraordinária, que eu não ouvia há anos. A sociedade é o reflexo da família. Se nós temos uma sociedade louca, desvairada, imoral, antiética, é porque dentro dos lares as crianças viveram isto. Porque os filhos reproduzem o que vem dentro do lar. Pais que não tomam conhecimento das crianças, que não leem um livro para uma criança. Nunca, em ocasião nenhuma. Eu pergunto, isso é pai? Isso é mãe? Não, é genitor. E genitor, já diziam os romanos, qualquer pessoa com potência, a célebre discussão entre proculianos e sabinianos, qualquer pessoa com potência pode gerar um filho. Mas ser pai não é gerar um filho. É gerar e adotá-lo. Querer como seu. François Dolto fala nisto. Nós temos que, depois de ter um filho, nós temos que adotá-lo como filho. Querê-lo como filho. Antes que alguém o adote. Antes que alguém o adote. Hoje a sociedade norte-americana apresenta, doutora, a senhora sabe disto, como estudiosa, o maior índice de delinquência do planeta. E os norte-americanos, quando vem um problema grave na sociedade, eles se sentam, se reúnem e eles procuram apresentar soluções. E eles chegaram à conclusão, levaram tempo para chegar à conclusão, que esta delinquência maciça está vinculado ao divórcio maciço nos Estados Unidos. Porque são crianças que um pai vai para um lado, mãe vai para o outro, e que não tem identificação. E criança quer e precisa de identidade paterna e materna. Existe figura de ex-cônjuge, mas não existe ex-pai nem ex-mãe. Uma vez pai, eu sou pai sempre, e uma vez mãe, mãe sempre. Com isso eu encerro as minhas palavras.
obrigada, professor. Muito obrigada. Eu que agradeço. E agradecendo já ao professor Eduardo, à doutora Heloísa. Cultural mesmo, para todos nós. Pelo seguinte, não é novidade essa guarda compartilhada. Ela já era utilizada em alguns casos, mas a praxe era a guarda unilateral. Vamos falar só dessas duas. Tem algumas subdivisões, mas vamos falar da guarda unilateral e a compartilhada. A guarda unilateral era a praxe nesse sentido, vai ficar com a mãe, porque é melhor ficar com a mãe, então já se tinha essa ideia. Até o casal, quando vinha com um divórcio, preparado para o divórcio, separação, eles já vinham com essa ideia. Tá bom, a mãe vai ficar com os filhos e o pai vai pagar a pensão. Muito bem, isso tem mudado, é uma mudança cultural e... a meu ver, é claro que tudo isso é muito novo. Já existia, então, a possibilidade da guarda compartilhada, mas era uma coisa muito rara. Porque precisaria que os pais viessem com essa ideia, não, nós vamos... eles se dariam, apesar da separação, eles estariam se dando muito bem, se entendendo muito bem, sabendo separar as mágoas, as coisas que teriam ocorrido, que teriam desfeito a relação, do cuidado com o filho. Não, nós vamos conversar então agora só dos filhos, não tem mais aquela relação íntima entre eles, mas vamos cuidar dos filhos. Isso era bastante raro, ainda é bastante raro, que essa iniciativa venha dos pais, do casal que está se separando. Mas existia. Agora a nova lei diz o seguinte, a regra é a guarda compartilhada. Por que eu acho que vai ser interessante isso aí? Na verdade, está se focalizando bastante o que a Constituição fala, que a paternidade, como eu diria, de uma maternidade também, mas enfim, a paternidade responsável. Então, numa separação, a criança não vai ser um adendo ali. Ah, tá bom, fica com a mãe, fica com o pai. Não. Os dois vão ter que se entender. Então, se o juiz fixar, se houver possibilidade, a lei dá os parâmetros para que seja possível a guarda compartilhada, mas ela indica como regra a guarda compartilhada. A unilateral seria a exceção. Então, eles é que vão ter que, quando forem os pais, o casal que está se separando, é que vai ter que pensar, bom, como é que nós vamos fazer? Porque a guarda vai ser dos dois. A guarda compartilhada não é diferente igual a guarda alternada, hein? A guarda compartilhada, a criança... Posso deixar de chamar para a mesa, que está na nossa Comissão de Segurança Pública, com um carinho especial, essa pessoa humana, que é você, por favor. Venha participar aqui da nossa mesa também. Homero, o senhor vem a pedido do Dr. Jaime, presidente da APAMAGES, quero agradecer muito esse grande fórum, dos maiores que nós temos aqui no estado de São Paulo, que é o João Mendes, né? E vou abrir a palavra para o senhor. O senhor sinta à vontade, a casa é sua. Acho que é interessante a gente relembrar que a nossa Constituição prevê a formação da família, que é livre, ao contrário do que a diferença seria o seguinte, por exemplo, na China, onde o Estado manda que se tenha um filho, então aqui não, aqui a formação da família é livre, porém a Constituição coloca o termo paternidade responsável. Então, a pessoa pode ter 12 filhos, mas ele tem que ser responsável pelo que está fazendo. Os pais. Então, se voltarmos um pouquinho, e ainda é do meu tempo, eu já tenho 25 anos de magistratura, e ainda nesse tempo
se a gente voltar muito mais ainda, podemos ver que era muito comum. É claro que o ideal é que a família, quando formada, que os pais permanecessem juntos o resto da vida, criassem os filhos, até que andassem sozinhos, fossem educados. Mas existem as questões, as separações, os divórcios. Isso nós não podemos negar a existência disso. E aí é que surgem esses problemas, que seria a guarda, a educação dos filhos. Até um bom tempo atrás era quase que a praxe, numa separação. Tá bom, então o pai é o provedor, a mãe vai ficar com os filhos, vai cuidar dos filhos. Então era ela que ia cuidar da educação, do direcionamento daquela criança, na vida, na escola, em tudo. E o pai ia trabalhar e mandar o dinheiro para isso, coisa e tal. Eu acho que nós estamos, inclusive com essa novo foco que essa nova lei está dando, numa plena mudança cultural. Mas antes de começar os trabalhos, pedindo um respeito a quem vai palestrar hoje, eu quero passar um vídeo da ONG Sustentabilidade Humana, né, que foi feito exclusivamente por evento. Não sei se alguns viram, mas 2 minutos, 3 minutos, para a gente começar com os ânimos bem hoje sobre o nosso evento. Na infância tudo é divertido, nada é proibido, é pura emoção. Nos sonhos de uma criança sempre tem espaço pra quem quer sorrir. As histórias e as brincadeiras fazem da esperança algo tão real, que se pode até mudar o mundo e o céu astral. Ser criança é só saber deixar pra lá, fechar os olhos e sonhar que tudo pode ser possível. Ser criança é só pensar e acreditar que o mundo pode ser bonito pra quem consegue e sabe amar. Na criança tudo faz sentido, a beleza da inocência brilha em seu olhar. Num instante faz surgir o mundo, em apenas um segundo pode te ensinar. A magia que se torna viva faz bater mais forte os nossos corações. Só é preciso colocar pra fora nossas emoções. Ser criança é só saber deixar pra lá, fechar os olhos e sonhar que tudo pode ser possível. Ser criança é só pensar e acreditar que o mundo pode ser bonito pra quem consegue e sabe amar. Nada é proibido, é pura emoção. Nos sonhos de uma criança sempre tem espaço pra quem quer sorrir. A magia que se torna viva faz bater mais forte os nossos corações. Só é preciso colocar pra fora
nossas emoções. Ser criança é só saber deixar pra lá, fechar os olhos e sonhar que tudo pode ser possível. Ser criança é só pensar e acreditar que o mundo pode ser bonito pra quem consegue e sabe amar. Agora, para compor a mesa hoje, eu tenho e falar do tema, que é um olhar sobre a guarda compartilhada. Nós temos a grata satisfação de receber o juiz diretor do Fórum, João Mendes, diretor financeiro da Pamages, o Dr. Homero Maion. Por gentileza, doutor. Obrigado, doutor. Homero, eu tenho aqui a grata satisfação, recebi um telefonema ontem, né? E de ter comigo aqui um amigo do Instituto dos Advogados de São Paulo, foi o nosso diretor, foi um dos grandes chefes aqui da Procuradoria do município do Estado de São Paulo, um jurista dos maiores do país também, que vai estar nos acompanhando como senhor. Dr. Kiyoshi Harada, autor de mais de 29 obras. Por favor, Dr. Kiyoshi. Completando a mesa também, esse amigo que nos acompanha nessa caminhada de mais de 20 anos de OAB, está ali comandando Santo Amaro, a gente está junto, conselheiro nosso, doutor Gilberto Marques Bueno, que é conselheiro seccional nosso e de Direitos e Prerrogativas da OAB de São Paulo. Por favor, doutor. Tem um domicílio, mas as decisões todas é que são compartilhadas entre os dois, entre o pai e a mãe. Eles vão conversar qual é a melhor escola, se a criança está doente, vão junto ou escolhem um médico, participam efetivamente. E o tempo de convivência, até nos primeiros projetos falava assim em tempo de convivência igualitário, quer dizer, ele seria dividido, mas não, hoje seria equilibrado, o tempo de permanência equilibrado entre os dois, entre os pais. E é claro que se for de comum acordo se os pais falarem, não, olha, vamos fazer assim, você busca da escola porque eu estou trabalhando, você leva, tudo que puder haver de conjunção entre os dois, entre o casal que está se separando, em benefício da criança, porque a lei visa isso, é o benefício da criança, da formação de uma pessoa que está se iniciando ali. Então, tudo que puder ser nesse sentido, é claro que é muito melhor. Se não houver, nesse ponto aqui, eu acredito que pelo menos, como é uma mudança cultural, no começo, os fóruns vão estar mais abarrotados, porque aí começa alguma briguinha, não, mas está fazendo isso, está fazendo aquilo, e o juiz é acionado mais. Mas enfim, a ideia é essa, é que os pais se adaptem à separação e à criação do filho. O filho não é um objeto que vai ser decidido ali, tá bom, fica com um, fica com o outro. Não, o problema continua sendo dos dois. E eles é que vão ter que se adaptar a isso. Essa que eu acho que é uma mudança cultural bastante interessante. As exceções, então, a lei prevê, até uma coisa interessante, como eu disse no início, isso já era possível, os juízes já podiam fazer isso até pela lógica. E isso era feito de vez em quando tal. Mas a decisão judicial cabe àquele caso. E a lei não, a lei visa a dar ciência a todos, às pessoas todas. Então, não é diferente, eu acho que foi muito importante essa mudança legislativa,
Justamente por isso, porque não fica circunscrito àquele caso. Um casal fulano e fulana vem aqui, o juiz vai dizer é guarda compartilhada. Não. Como é lei, e nesse ponto o papel muito importante da imprensa e desses trabalhos, desses encontros, que já essa questão da guarda